Olá, tudo bem? Já faz um tempo que eu quero fazer uma série de vídeos explicando para os meus amigos e familiares no que eu creio sobre a origem da vida, sobre a morte, sobre o propósito da existência, por que estamos aqui. E finalmente eu estou apresentando essa série de vídeos, é um total de 7 vídeos e esse aqui é o primeiro. E se você quiser acompanhar, só você ver os próximos vídeos que aparecerem aqui. Para começar a falar sobre o que eu creio, é importante que você tenha um panorama geral das principais formas de se crer no mundo. Eu vou apresentar aqui apenas três, que eu considero as mais relevantes, mas eu sei que existem outras linhas além dessas que eu vou apresentar aqui. Então, a primeira linha, o primeiro grupo que eu vou apresentar é daquelas pessoas que não acreditam no sobrenatural, que não acreditam em um mundo espiritual, elas não acreditam em Deus. A existência da humanidade veio pelo acaso e após a morte nós não temos perspectiva de continuar a vida, seja no mundo espiritual ou de outra maneira, né? A morte é o fim de tudo, acabou tudo, então aproveite essa vida que você tem, o tempo de vida que você tem aqui na Terra, porque esse vai ser o único momento que você vai ter. E esse grupo eu quis trazer porque ele é um grupo muito relevante. Quando você vai para as nossas escolas e também para universidades, no meio acadêmico, o sobrenatural para essas questões da vida ele é desconsiderado, porque não tem como se provar, né, a existência de Deus, né, de um mundo espiritual e de vida após a morte. Então, esse grupo ele é relevante porque eles estão nos meios acadêmicos. É assim que você aprende e, e é o grupo que mais cresce. Quando você pega a forma como as pessoas acreditam no mundo, e aqui estão os ateus, né? Esse é o grupo que mais cresce, né? Eles são sem religião, eles não acreditam no sobrenatural, não acreditam em Deus, e é o grupo que a cada ano mais cresce. Apesar de não ser o maior grupo, ele é um grupo muito relevante porque é o que mais tem tido adeptos nos últimos anos. Então, eu quis trazer essa primeira forma de se ver o mundo. Eu não consigo acreditar no, nessa forma, né? Porque, e é claro, essa é uma experiência de fé e muito pessoal. Eu creio sim em um mundo espiritual. Eu creio que existe um Deus. Eu creio no bem e no mal, com seres espirituais de cada um dos lados. E pessoalmente eu tenho convicção disso. Então, é por isso que eu não consigo acreditar que não existe um mundo espiritual. E sobre questões da origem da vida, de ter vindo pelo acaso, a gente tem vários estudos de cientistas sérios que mostram que a inteligência por trás da origem da vida. Aparentemente não foi o acaso, mas tem inteligência por trás. Então, esse é um dos motivos que me faz não acreditar que o mundo veio do acaso, e essa inteligência por trás eu creio que é Deus. E mais para frente eu falo como eu creio que Deus formou esse mundo que nós temos. Bom, o segundo grupo que eu quero apresentar, que é muito relevante, eu vou chamar aqui dos espiritualistas. Esse grupo eu quero trazer aqui porque eu creio que ele é o mais popular, é o mais conhecido, porque quando você vai ver filmes,
quando você vai ver desenhos, programas de TV, séries que você encontra na internet, você vai ver a ideia do espiritualismo por trás. Em desenhos japoneses, né, nos animes, há essa influência toda. E os principais grupos são os budistas, os hinduístas e o maior grupo aqui em nosso país é dos espíritas. Então, esse grupo, eles sim acreditam no sobrenatural, acreditam em vida após a morte. Então, a morte, ela não é o fim da existência, você continua existindo após a morte. E há a ideia da reencarnação. Então, você, na verdade, é o resultado de outras vidas, e após a morte você pode ir para um plano espiritual, reencarnando novamente para você continuar evoluindo como ser. Então, dentro dessa ideia, o mundo ele sim tem um propósito, né? Teu propósito é continuar crescendo como pessoa, evoluindo como pessoa. E como eu falei, a morte ela não é o fim, porque você pode retornar à vida e continuar crescendo, continuar evoluindo como um ser, mesmo, né, em outro corpo, porque o que morre é o corpo, a carne, mas o espírito ele continua existindo, né, e evoluindo a cada reencarnação. Como eu disse, esse é o grupo mais popular, é o grupo mais conhecido e é muito simpatizantes, mesmo que você não seja um espírita, é bem provável que você se simpatize com isso pelos motivos que eu já falei, em programas de TV, em desenhos, em filmes, em séries, você vê essa ideia, né, de espiritualidade dessa maneira que eu falei, de reencarnação e por aí vai. Eu só não acredito nessa linha de pensamento porque eu acredito na Bíblia. E já já eu entro nesse assunto, mas quando você estuda a Bíblia e se você acredita nela, você não vai conseguir ter essa mesma linha de pensamento e já já eu explico por quê. Então, eu só não creio nisso porque eu acredito na Bíblia como palavra mesmo de Deus. Beleza? Muito bem, vamos então ao terceiro grupo, que é o que eu faço parte. O terceiro grupo é aquele grupo de pessoas que acredita que Deus, né, trouxe existência à vida, que nós temos apenas uma vida, então você tem apenas essa chance de tomar uma decisão enquanto você viver para o bem ou para o mal. E após essa decisão, né, ao fim da vida e após a morte, você vai colher consequências ou para a vida eterna ou então para a morte eterna. Que as ideias, né, assim, mais conhecidas é do céu e do inferno, né? Então, você tem uma vida, apenas essa existência, para você tomar uma decisão definitiva para o bem ou para o mal. E há três grupos que acreditam dessa maneira: são os judeus, são os islâmicos e os cristãos. Esse é o maior grupo, apesar de não ser o mais popular. Eu não vejo que esse grupo é o mais popular, é o maior, mas ele não é o mais popular. E agora eu vou entrar no assunto que é interessante aqui. Todos esses grupos, eles têm livros sagrados que conduzem a sua forma de enxergar o mundo, de enxergar as questões de origem da vida, de propósito de existência e do que acontece após a morte. Todos esses grupos.
Então, quando você vai para o grupo dos sem religião, dos ateus, eles têm livros de ateus, livros de cientistas que acreditam na evolução, e o que eles falam direcionam a forma dessa pessoa acreditar e compreender essas questões da vida. Os espiritualistas, né, quando você vai para o budismo, tem a Tripitaka, né, que são os livros sagrados deles. Os hinduístas têm os Vedas, né, que são os livros sagrados deles que direcionam as suas crenças. E quando você vai para o espiritismo, eles têm os livros espíritas, né, que médiuns escreveram, e esses livros então vão direcionar as suas crenças e a sua forma de enxergar e acreditar nas coisas e de enxergar o mundo. Os judeus, chegando agora para esse último grupo, tem a Bíblia hebraica, que nada mais é do que o Antigo Testamento dos protestantes. Quando você vai para os cristãos, aí você tem a Bíblia, né? E quando você vai para os islâmicos, eles têm o Alcorão. Então, cada um dos grupos tem livros que direcionam as suas crenças. E aí vem aquela grande questão, né? Que livro sagrado ou não, né? Porque os livros dos ateus, né, não são considerados sagrados, né? Mas que livros que estão corretos, né? Que livro que apresenta a maneira correta de se enxergar o mundo, de ver as coisas, e aí você precisa de fato estudar e chegar à sua conclusão final. Mas, como eu disse para vocês, eu acredito na Bíblia. Há alguns motivos para eu acreditar na Bíblia. Primeiro, a Bíblia ela foi um livro que foi construído em um período de 1.600 anos. Ela começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo e terminou de ser escrita aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. E quando você pega toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você consegue encontrar uma harmonia de crença, de pensamentos, não teve mudança. A mensagem é a mesma. Uma outra coisa que me faz acreditar na Bíblia são os achados arqueológicos. Então, a gente tem muito material dentro da arqueologia bíblica que confirma cada uma das histórias que são apresentadas ali. Um outro motivo que me faz acreditar na Bíblia é a existência de Jesus. Então, não há dúvidas de que Jesus existiu, de que ele morreu. As dúvidas, é claro, com relação à questão sobrenatural de Jesus. Ele nasceu de fato de uma virgem? Essa é a grande questão. Ele de fato ressuscitou no terceiro dia? Os milagres dele de cura, de ressurreição de pessoas aconteceram de verdade? Porque, como eu disse para vocês, o sobrenatural não é assim explicado, não é assim provado. Então, essas são as questões com relação a Jesus, mas não há nenhuma dúvida de que ele existiu. E eu tenho evidências pessoais para acreditar que Jesus Cristo não apenas existiu, mas ele é Deus. E eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas é por isso que eu acredito como acredito, e eu vou usar bastante a Bíblia nos próximos vídeos. Acho que ficou claro qual que é a minha forma de enxergar o mundo. Eu creio que Deus trouxe a existência. Quando eu olho para o ser humano, eu vejo que ele é muito diferente de outros animais. Eu creio que, de fato, há uma centelha divina em cada ser humano. Eu
creio que há um propósito para a existência e que eu tenho só uma vida para fazer uma escolha de consequências eternas para o bem ou para o mal. E é assim que a Bíblia apresenta. Então, como eu creio que Jesus Cristo não é apenas um homem, como eu creio que ele é Deus, é por isso que eu não sou um islâmico, porque eles até acreditam que Jesus foi um profeta de Alá, né? Um dos profetas de Alá, mas ele não foi Deus, e é por isso que eu não sou judeu. Os judeus, eles não acreditaram que Jesus era Deus, era o Messias, e eu creio nisso por questões pessoais de fé. Eu cheguei a essa compreensão, eu creio muito na existência dele, e é por isso que eu creio como eu creio. E como eu disse para vocês, a base da minha fé, da minha forma de ver o mundo é a Bíblia, e eu creio na Bíblia. E é por isso que nos próximos vídeos eu vou usar muito a Bíblia, eu vou apresentar os textos bíblicos que direcionam as minhas crenças e a minha forma de ver o mundo. Até lá, e a gente se encontra no próximo vídeo.